Eu já vi gente que ganha um dinheiro enorme e está totalmente endividada. Então, Quebrado. porque o cara, ele acha que porque aquilo não acaba. Aquilo, e não é assim que funciona. Né? É você se juntar a outras pessoas, a outros negócios, ideias que já existem e empreender junto. Né? A gente fala Existe muito um sobre essa ponto, colaboração também. pegando um gancho sobre isso, né? Existe um ponto importante. é, eu julgo isso muito importante. Eu sempre trabalhei de uma forma muito conservadora, é o meu perfil. Mas a questão da estratégia, ela é tão importante, inclusive no negócio que está dando muito certo, porque numa dos cursos que eu fiz, a gente estudou um case bem interessante que todo mundo conhece. Havia uma nobreza em você ter 36 tomos da Barça na sua estante. Uhum, Uma verdade. empresa de sucesso, era caro, todo mundo queria ter, era um sinônimo de status. Tinha outra também, que era a Europa também, que eram são enciclopédias incríveis. E aí vem a internet, vem uma série de coisas, e houve um erro estratégico no dono daquilo que ele deveria ter transformado a Barça, a Barça primeiro em CDs e depois em alguma coisa. Não, ele insistiu naquilo, Perfeito. que é como você pensar o cara que eu sou o melhor fabricante de chicote para carroça. Acabou a carroça, você pode ser o melhor de todos, não tem mais essa demanda. Então, É esse isso. olhar que você falou é interessante, que é eu saio do chapéu, que é aquele cara que vai fazer a gestão, e estudar e fazer o seu negócio, e eu vou pro chapéu de estrategista, o cara que vai estar olhando o mercado, vendo como o mercado se comporta. E não ter dó de pegar uma paixão puta, foi a coisa mais linda. Eu fui o melhor fabricante de chicote para carroça e hoje eu faço outra coisa. É isso. Porque, por mais que eu fiquei apaixonado por aquilo, eu já sabia, eu percebi que estava na hora de mudar. Eu fazia carburador, hoje eu faço injeção eletrônica, porque mudou, os carros não têm mais aquilo. É isso. E essa percepção é do estrategista, é do dono enquanto estrategista. É o que a gente trouxe aqui também, falando sobre dos erros, né? Porque a série fala sobre isso do ego, né? E você trouxe isso, o ego, a vaidade, é você achar, a gente até comentou, a Blockbuster é um case muito desse, né? Ela ali achou que ela ia ser a rainha do mercado para sempre, acabou, né? Acabou. Ela simplesmente deixou de existir porque ela insistiu no mesmo modelo de negócio, não olhou o mercado. E é isso, a gente tem que ser desapegado, saber quando pivotar, né, Joel? E nesse início, nisso que você está trazendo aqui do planejamento, para quem está. E lembrando que, e aí eu quero que você comente sobre isso, a gente sempre tem que olhar para o negócio que a gente está fazendo, o projeto, seja o que for, como início. Porque quando você olha assim, você acaba deixando o ego de lado, né? Porque você está sempre ligado e com atenção naquilo que está acontecendo e se movimentando. Você tem sempre o cuidado de trazer o que que eu posso melhorar, né? Já tá bom, mas o que que eu posso trazer de novo? Mas isso, eu concordo 100%. Isso aí está diretamente ligado àquilo que eu falei dos chapéus, né? Quando Uhum, você é o empregado do seu próprio negócio, você está dentro dele, você está cuidando de uma estrutura e aquilo está funcionando, você constrói ali uma afetividade sobre aquilo, uma paixão sobre aquilo. Quando você põe o seu chapéu de empreendedor e que você olha na frente e você vê um abismo, você vai lutar contra aquele outro que está dizendo não, mas está funcionando. Mas o estrategista ele vai olhar, está funcionando, mas ele vai ter que fazer um desvio de curso. tá funcionando agora, mas e Agora, é um amanhã, desvio. né? Nós estamos indo para o precipício, está É, funcionando agora. Isso é muito comum. Você faz alguma coisa com base, por exemplo, num estilo de música. Você monta um bar no estilo de música. O mercado começa a mudar para outro estilo. Não, mas eu vou manter. Cara, não vai acontecer. Isso vai morrer, vai vir um outro. Você já começa a pensar no outro estilo. Essas correções é o que você falou. A paixão, muitas vezes, ela acaba atrapalhando. Porque como a pessoa não vê como um recomeço, ela está apaixonada por aquele passado, ela fica tentando segurar aquilo. E aí, obviamente, Blockbuster e Barça. e Eu, uma tantas vez, outras, né? eu acho que assim, eu tenho um exemplo interessante, que uma vez eu conversei com um cara fazendo um trabalho de consultoria, e ele fazia serras. E ele falava, serras para corte Sim, de lâmina. Ele falava, eu sinto o cheiro do metal, eu gosto do cheiro do metal. Aquilo está diretamente ligado à produção da serra, como quando você corta o aço, o cheiro daquela resina, daquele óleo para poder. Aquilo tudo movimentou ele, aquilo era a paixão dele. Ele uhum, primeiro ele foi bom naquilo, enquanto engenheiro, fazer aquilo, e depois ele aprendeu a administrar uma empresa. Normalmente o que você pega hoje, principalmente no mundo digital, é um cara que entende do mundo digital, mas não entende do negócio que ele está. É exatamente o contrário. De ambos os casos, você tem prós e contras. Então, assim, o cara vai ter que se esforçar muito para ser um bom gestor, apesar de conhecer muito de serra. E um tá. cara que ele é um bom um empreendedor, ele vai ter que ser humilde o suficiente para tentar entender o negócio no qual ele está entrando, uma loja virtual. Se ele não tiver essa humildade, não, basta eu colocar aqui e vai funcionar, não é assim que a banda vai tocar. Ele vai ter que ter esse investimento todo de se autotreinar, de conversar com pessoas, etc e tal. Então, eu fui empregado praticamente minha vida inteira.
né? Tive Uhum. alguns momentos que eu não fui, minha vida inteira. E eu sinto exatamente isso. Não há muita diferença em você ser empregado e você ser empreendedor quando você fala no o investimento pessoal. Ah, mas agora eu sou dono, eu não. Não, não há. Há uma diferença muito grande, que é essa paixão do negócio ser seu. De você estar pilotando ele, você ser o estrategista. Uhum. Tem um custo para isso. Mas isso Uhum. tem um acalanto emocional, de fato. Você tem Tá, um certo orgulho daquilo que você produziu. E você tá. não está na dependência de alguém. Então, nos ambos os casos, sendo empreendedor ou sendo um CLT, um PJ, o que for, em Uhum. ambos os casos, o investimento pessoal é grande. Sim, Mas eu sempre recomendo, se você conseguir descobrir um nicho e empreender, sempre é mais recomendável. Porque a tá. decisão de seguir, crescer ou corrigir uma rota é sua. Não Porque depende você de poderia ser outro. o diretor financeiro de uma blockbuster e morrer com ela. Sim. Abraçado com ela, porque os donos falam: a gente não quer mudar, a gente está apaixonado por aquilo. E você sente o barco afundando e você vai afundar junto. E Que vai ser tudo, uma coisa. e tudo tem prós e contras, né? Eu acho que são pontos importantes aqui que você trouxe. Tudo tem prós e contras. E o que você está dizendo é, a pessoa tem que se entender e saber o que que ela quer. Porque vai ter preço para todos os caminhos, né? Mas é o que você trouxe. Óbvio que quando você, né, você consegue ali ter essa, ser a linha de frente, ter a tua ideia, fazer a sua paixão acontecer, é um retorno muito gostoso, né? Algo que você deixa um legado e uma série de O questões. julgamento é esse. Na minha opinião, ser empreendedor, construir alguma coisa, é sempre melhor e sempre mais difícil. Porque Boa. você não terceiriza a Uhum. parte da estratégia. Quando Boa. você é um funcionário, que você está numa empresa de sucesso, é gostoso, porque aquilo vem no final do mês e na sexta-feira você dorme e levanta na segunda para ir trabalhar. Quando você é empreendedor, você dorme na sexta-feira. A empresa continua É, com você, você passa o final de semana eu mastigando costumo aquilo. dizer, eu costumo dizer que assim, até isso não é bem isso mais, né, Joel? Porque a gente sabe que sendo funcionário, e quanto maior o teu grau ali, né, tua posição dentro de uma empresa, você não vai descansar na sexta-feira e só pensar no trabalho na segunda. Não, isso é assim, ó, veja bem. Eu sempre trabalhei muito próximo dos donos, então você tem razão. Mas não é um lugar comum. Você pega na base de uma pirâmide corporativa, as pessoas dormem e Ah, levantam mesmo. sim, Eles não sim. estão preocupados. Quando você está próximo do dono e você está vendo as decisões estratégicas, você fala: puta, a gente está em risco. É Olha, a gente não está em isso. Quanto risco. maior o Quando teu você está cargo, longe disso, você acha que, eu estou na Volkswagen, eu sou uma formiguinha lá dentro. Nunca nada vai acontecer, a Ford acabou. Não é? Mas eu estou seguro. Você pode ficar 30 anos e tomar um susto. a Porque gente a gente trouxe também um vídeo aqui que a gente falou isso, estabilidade não existe, né? Em nenhum aspecto. Seja você empregado de alguma empresa ou seja você empreendedor, a eu, estabilidade ela não existe. eu tenho uma questão. A estabilidade existe, sim. Estabilidade emocional existe. Uma pessoa que não tem essa visão, ela não enxerga o que está acontecendo, ela tem uma estabilidade emocional. Ela fala: eu vou dormir, levanto, meu emprego está garantido. Ela não sabe que essa empresa depende de decisão de pessoas, que pode ser simplesmente de fechar a empresa. Ela não tem, a emoção dela não está nisso. Ela está simplesmente achando que tudo está de boa e ela vive tranquilamente. É diferente do empreendedor. Ele sabe que a empresa está indo bem, mas que ele está olhando sempre à frente para ver que se aquele É famigerado isso, é abismo isso. não Quem está tem chegando. Ele está olhando. O é, cara que tem estabilidade emocional, ele não está vendo se você está indo direto num poste a 200 por hora ou se você está indo para o paraíso. Então ele fica estavelmente, né? Ele fica mas emocionalmente, é eu isso. estou bem. Quem tem clareza sabe que Sabe que estabilidade não não é assim. existe, né? Você, Porque você tem que ter plano B, plano C. e Por por isso que aí é vai. importante você, sendo um CLT extremamente capacitado, por mais que aquela empresa trombe no poste, você vai para o mercado como um produto bem capacitado e você se recoloca no mercado. Que Uma é isso. pessoa, É uma o que a gente pessoa, fala do intraempreendedorismo, né? Você entende que você tem que continuar empreendendo em você, na sua carreira e etc, né? porque o contrário, o que acaba acontecendo? A pessoa tem um emprego incrível, ela é um vendedor incrível de chicote para carroça, novamente. E ela é o melhor de todos. Acabou, não tem mais chicote para carroça. Ela E vai no aí? mercado e fala: o que você vende? Chicote para carroça. Ninguém quer um vendedor de chicote para carroça. Mas o que você fez? Quais cursos de venda? Eu não fiz nada. Nada. Eu era o melhor vendedor de chicote para carroça. Eu não olhei o mercado enquanto um empreendedor da minha própria carreira. Eu não olhei. Isso. Quer dizer, eu fiz um curso de datilografia, eu falo: cara, isso não existe mais. Então, tem uma série de questões que é você olhar para você como, quer dizer, no que você de fato está investindo. E não ficar nesse comodismo, porque é o que eu acabei de dizer, a estabilidade emocional faz com que o cara entre num comodismo. Eu já sou gerente numa empresa, e assim, uma empresa boa, estruturada, e eu não preciso fazer mais nada. E não é assim que isso acontece. É diferente de você ser um cara aposentado, que você já tem um rendimento, sua vida financeira e tal, você fala: agora eu vou curtir mais ir pescar porque tá tranquilo. Não é disso que a gente está falando. Você está falando de um cara que ele é tudo hoje, gerente numa multinacional, ganhando um bom dinheiro com 30 anos, e no dia seguinte ele é desempregado. Esse é o cargo dele.
E aí ele volta para o mercado na figura de um desempregado como qualquer outro desempregado. Nossa, Até ele Joel, conseguir. esse é um ponto incrível. E, bom, a gente se conhece aí há, meu Deus, muito tempo. Muitos anos me entregar as idades agora, né? Mas a verdade é que, assim, você sempre comentou, isso foi uma coisa que sempre me marcou muito e me direcionou muito, né? Que é, você sempre falou isso, não importa, você fala que ganha 1.000, 1.000 não vai estar bom. Você fala que ganha 5.000, 5.000 não vai estar bom. Nunca vai estar bom. E é o que você trouxe, que é o que acontece. A pessoa não empreende para a vida dela, para a carreira dela, e ela não faz a gestão financeira, né, na vida dela. Então ela vai gastar sempre o teto daquilo que ela ganha e ela nunca se prepara para as coisas aí, para o plano B e para o plano C, né? Assim, é tão importante isso que assim, uma pessoa que realmente ganha muito mal, ela não tem como fazer um planejamento financeiro, é muito mais uma situação de sobrevivência. Mas uma Sim, pessoa, às vezes, que ganha muito bem, ela consegue não fazer algum tipo de reserva, de estrutura. E ela ganha muito bem, e não diz, quando ela é demitida, obviamente, o que que ela faz? Ela mantém o mesmo padrão, ela engole aquela rescisão, e de repente ela se vê numa situação, porque uma coisa é você ser uma pessoa simples, que sempre viveu simples, e tá tranquilo. Outra coisa é você ser uma pessoa que tem uma vaidade, tem uma vida extremamente sofisticada, e você vai ter que aprender a viver uma vida simples, porque a sua vida deu uma guinada. uhum, Então, assim, é muito interessante como a pessoa tem que sangrar, tem que passar por tudo isso. Nem todo mundo passa. Tem gente que consegue manter emprego um bom tempo e tal. Mas eu vejo muita gente sofrer emocionalmente porque não teve uma preparação nem sequer financeira, nem sequer de investimento em carreira, nem sequer emocional. isso. Então ela entra numa crise, depressão, porque aquele carro que ela tinha você tem que vender, porque você tem que pagar suas contas e uma série de coisas acontece. Eu não sofri muito, como eu sempre fui muito conservador com relação a isso, eu sempre, na hora que eu saio de um emprego ou outro, eu derrubo o padrão de imediato, eu não espero aquilo. Mas eu já vi várias pessoas que falaram, cara, você vai viajar. Eu fui demitido, então agora eu vou pegar um pouco, eu vou viajar um pouco, eu preciso descansar. Eu falei, É a cara, é história. agora que você não pode É descansar. agora, exatamente. Agora que você Joel, tem que se mexer. nosso É. papo tá incrível. A gente ficaria aqui acho que o dia inteiro falando, né? A gente vai ter que encaminhar aqui para o final, mas vamos marcar outros papos. Para gente trazer aqui um resumo, né? Você trabalha hoje aí muito forte com a questão da controladoria, né? Com contratos, com a gestão. Fala um pouquinho sobre isso, como a gente está falando, que tem muito a ver, né? A gente está falando de planejamento, de números, de olhar. Você trouxe muito isso, inclusive falar, não, eu vou desistir da ideia, e a gente já falou também que desistir não tem problema nenhum, não há nenhum demérito em desistir, né? Desde que você faça isso consciente, da maneira certa, faz parte, que a gente nem fala, né? Não é nem questão de desistir, é você mudar a rota mesmo e tá tudo bem. Mas o que você está trazendo faça conta, né? Então, como que a controladoria, quais os aspectos, o que que é controladoria e quais são os aspectos ali que você fala, olha, isso aqui você tem que olhar para esses números, ou se você já tem o negócio para quem já tem, ou que, né, e já tá, o que que é que normalmente você vê que as pessoas falham em não olhar para a controladoria, né, enxergar os números, contrato, que isso é uma coisa tão importante que as pessoas não fazem, né? Não fazem. Elas não olham, é tudo muito na palavra, nas combinações. Só que daqui a um tempo esqueceu, a coisa mudou, você nem lembra mais e aí gera tantos problemas, né? Então você pode, para a Claro, gente ir claro. encerrando aí, falar um pouquinho sobre isso? Claro. Olha só, a controladoria ela tem um viés muito forte na questão contábil. Dando um passo atrás, uma boa gestão, uma boa identificação, uma boa fotografia do que é uma empresa, são as demonstrações contábeis. É com base nisso que você vai entender, no aspecto mais moderno possível, como sua empresa funciona. Um controle, ele vai cuidar da saúde desses números, da transparência desses números. Para que serve isso? E assim, você tem que tomar um pouco de cuidado de não ter muito controle que você não usa. Mas para que serve? Você ter uma controladoria muito bem feita, em si, ela não serve para nada se o estrategista não a usa. Então vamos lá. Se Boa. você tem uma empresa extremamente controlada, mas você não tem um cérebro pensante que está olhando para frente, ela não serve para nada. Se você tem um cérebro pensando olhando para frente, mas ele vai falar, deixa eu ver como é que está a minha empresa, ele não tem esses números, ele vai errar a rota. Então, esse conjunto, que é você trabalhar especificamente nisso, você trazer esses números, porque quando um estrategista diz, eu estou achando que eu vou melhorar um pouco o nosso preço eu vou ter que diminuir porque o mercado não está aceitando. Se você tem um bom controller, ele diz até onde você pode diminuir esse preço sem entrar no prejuízo, porque os números são saudáveis. E a busca desses números, eu citei o número de faturamento, mas você citou a questão da margem. O faturamento, o custeio, folha de pagamento,
tem uma infinidade de números que no final você tem a foto de quais são os problemas que você tem. E assim, você leva isso até o nível de cliente. Eu tenho um exemplo claro. Nós recentemente demitimos um cliente, porque o cliente não era rentável. Quem traz Entendi. isso é a análise do número. Você dizer, não, mas vou perder o cliente. Pode perder. Esse cliente, ele está gerando prejuízo. Então, assim, para você chegar a essa conclusão, você tem que ter as rédeas, os números todos na sua mão. E é claro, tem que ter uma expertise para isso. Você não vai abrir um negócio extremamente simples e achar que você vai ter um controle complexo. Mas numa empresa que começa a tomar uma certa envergadura, você vai aumentando o seu nível de controle sobre números. E aí, obviamente, o estrategista responsável, eu vou dar um exemplo legal para você que talvez seja bem legal. Não existe aquele feeling que as pessoas falam. Eu levantei de manhã, tenho uma dorzinha na coluna, eu vou para cá. O feeling é olhando para os números, olhando para o mercado, eu acho que a melhor decisão é por essa direção. O Perfeito. feeling não é, ele olhou o número, Não ele é olhou o uma mercado e fez. mágica, né? Você Não é acordou, uma, não, ele não perfeito, levanta de manhã, eu vou para essa direção. Então, a perfeito. controladoria vai te dar o número interno da sua empresa. A pesquisa de mercado do estrategista vai te dar o que está acontecendo fora da empresa. E Com falando base numa nessas duas linguagem, informações, você consegue tomar as decisões estratégicas. e falando numa linguagem de pessoa física agora, vamos trazer, né, aqui para quais são os números? Lista pra gente aí 5 números, até de uma pessoa física, que ela tenha que olhar para a vida dela, seja para o que for que ela vai empreender, ou se ela ganha salário, ou se. Como que a controladoria, quais são esses 5 tópicos, esses 5 números que a gente precisa ter esse controle? Ó, é fácil isso. Olhando para a pessoa física, tá? É bem simples isso. A primeira coisa, o primeiro número, sempre é o primeiro número. É quanto você ganha. É qual é a sua receita. É de onde você vem. Não adianta você querer fazer. Ah, eu vou começar minha vida olhando para aquilo que eu gasto. Não. É para aquilo que você ganha. Esse é o seu limitador. Se você ganha 10 mil por mês, não adianta você fazer uma conta, nossa, 12 mil que eu gasto. Não é assim que a banda toca. É dos 10 mil para baixo. É o primeiro número sempre é quanto você ganha. O Tá, segundo número são os seus custos essenciais. Então, tudo aquilo que você gasta que você não tem como sair. Você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela fala, eu preciso comer e morar. Plano de saúde não é mais essencial. Então, assim, diversão não é mais essencial. Então, é uma coisa, é estranho. Você pega uma pessoa que vive disso, ela vive sempre numa certa tortura. Porque o que é essencial para uma pessoa da classe média, que fala, eu quero ter um plano de saúde, isso é essencial para mim, é porque dentro de uma receita, ela cabe. Uma pessoa que ganha o salário mínimo não é essencial. E definir o que é essencial. Ah, eu pago um plano de saúde, mas eu moro na rua. Eu não tenho sim, lugar para pagar um lugar. Então, o primeiro número é esse, é a questão da remuneração. O segundo são aqueles custos que são essenciais. O terceiro grupo de número são os desvios de rota. Eu não vou falar nem daquilo que não é essencial. tá, Porque o que come as pessoas normalmente, pelo estresse, é o lazer. tá, Não ok. entra na conta que você vai gastar com lazer. Mas tu vai pro show, vai fazer uma viagem, você aperta o botão do dane-se, para não falar outra coisa, e vai viajar porque você está estressado demais. Isso Ok. não estava na sua conta orçamentária. Isso não é nem essencial, isso é supérfluo, porque você exagerou naquilo, mas é uma taxa emocional. Você não está bem e você descarrega nisso. Então, Tá. eu acho que esse é o conjunto que você. É os essenciais, aquilo que você tem, e o resto você vê o que sobra. Falar isso com um cara que ganha 30 mil reais é mais gostosinho do que um cara que ganha 2 mil reais. É Sim, mais desafiador. sim, Por isso que perfeito. nesses casos normalmente trabalha o marido, a esposa, o filho, até o papagaio, o cachorro, põe todo mundo para trabalhar para sair de 2 mil para 4, para 5, para conseguir pagar os essenciais. É, é meio torturante isso. E aí vem o que você falou, enquanto você pode investir na sua carreira, para não ter que fazer a conta de uma receita tão baixa, mais confortável é. É, eu ia até comentar isso, né? Se eu fosse colocar aí um quarto e um quinto tópico, seria isso, né? Você colocar ali, você entender que você precisa continuar investindo em você mesmo e hoje não precisa ter um custo necessariamente financeiro, porque o próprio YouTube, isso que a gente faz aqui é isso, né? Então é você também controlar isso, isso fazer parte do teu número, porque se você não investir nisso, você não muda a realidade, né? Lá do primeiro tópico, que é quanto se ganha, né? E a quinta coisa que eu colocaria é isso, é você sempre ter um plano, né, um plano alternativo, né, para Olha qualquer só, coisa. falando com o controller, esse quarto seu não cabe num cara que tem uma receita muito pequena. Engraçado porque ele não tem receita para fazer um investimento pessoal. O que ele tem é tempo. Então aí você pega uma pessoa que trabalha, 2 empregos, se mata e no domingo faz curso. Esse cara Uhum, fala, eu não tenho dinheiro para essa quarta coisa, para eu buscar. Mas, cara, eu tenho tempo. Mas eu é não tenho isso, esse tempo, seria você ficar com a família. Então, para eu sair dessa realidade que eu tô, eu vou é precisar isso. investir em tempo, o meu tempo, em fazer curso para conseguir melhorar, para conseguir ser uma pessoa melhor, ganhar melhor. E aí conseguir melhorar essa minha realidade. Pô, um dia conseguir no domingo fazer o que todo mundo faz, descansar. É a história do sacrifício, né? É, A nossa realidade.
Não, e é isso, não importa às vezes qual realidade você tá, seja ganhando o exemplo que você trouxe dos 2.000 ou dos 30.000, sempre vão ter as escolhas difíceis para fazer, né? Porque sempre, conforme a realidade, os problemas são diferentes, né? A gente sempre, isso é fato na vida. Então, a questão é, você pensar nesses 5 tópicos é você pensar que, independente da situação que você tiver, você tem um planejamento. Você tem 5 coisas ali para olhar que vão te direcionar da melhor maneira para você ou manter a realidade que você tem, ou estar preparado para mudanças de rota, ou, logicamente, que é o que todo mundo quer, sempre progredir, né? A gente sempre quer estar um passo a mais, né? Isso faz parte do ser humano, né? A gente sempre quer algo novo, conquistar novas coisas, então. E a verdade é, nada pode ser justificativa. Porque quem põe esse limite é a gente mesmo, é o nosso emocional, né? Porque a gente sempre vai ter justificativa para parar, para não fazer, não é isso? A gente sempre vai ter. Então, uma coisa é você usar qualquer limitador como uma justificativa para você não encarar as coisas, né? Eu Outra acho, coisa é você olhar o planejamento e decidir a sim. rota que você vai fazer, porque você está preparado emocionalmente para Mas isso. Rubem, você falou uma coisa que é um fato. Nem tudo é para todo mundo. Eu acho que, assim, mais importante do que você ser um bom empreendedor, controlar e fazer tudo que a gente discutiu aqui, é você ter um conhecimento pessoal das suas emoções, de até onde você aguenta. Porque você abraçar um projeto maior do que as suas emoções dão conta, isso está fadado, você não pôs isso na conta. Então, eu acho importante, sim, essa disciplina, essa consciência de É até onde isso você aí. suporta. Porque, assim, uma coisa, um cara que ganha 2.000 cometer um erro estratégico, porque ele ganha muito pouco é menos grave do que um cara que ganha 30.000 não ter essa consciência emocional, desse planejamento dele, porque em tese, Exatamente. um cara que ganha Quanto 10 maior, 15 20 é mais fácil. Então, esse cara cometer erro tem um grande desleixo de achar. Joel, peraí, travou tua imagem, tá? Então, peraí, volta ali quando você falou de quem ganha menos e quem ganha Sim, mais, né? vamos lá. Porque realmente o risco é diferente, né? Sim, não, Bora lá. voltando. Olha só, uma pessoa que ganha 2.000 reais e comete erros estratégicos, ela está numa linha muito mais tênue, muito mais dificultosa. Um cara que ganha 20 30 mil, ele tem uma incompetência maior. Por quê? Porque é relativamente mais fácil. Então, ele tem que ter essa consciência emocional dos gastos, do custo, e não ele achar que porque ele ganha 30 mil, nada vai acontecer. Eu já vi gente que ganha um dinheiro enorme e está totalmente endividada. Então, Quebrado. porque o cara, ele acha que porque aquilo não acaba. É aquilo, e não é assim que funciona. Na Uma outra verdade, coisa quanto que maior o risco, maior o valor, Agora, maior a queda também, né? agora uma Maior o outra, tombo. eu acho que uma coisa mais importante, você conseguir gastar em alguma coisa que você ama demais, porque você tem dinheiro, eu consigo entender. Mas chega ao ponto absurdo da pessoa fazer gastos, despesas de coisas que ela nem gosta, que ela nem curte. Então é de uma incompetência tremenda, porque é diferente de você falar, eu amo vinho, vou tomar o melhor vinho. Não é disso que a gente está falando. Falando uma pessoa que compra uma coisa que ela não usa. E posso até fazer uma questão aqui, fazer um comentário aqui, assim como eu já vi muitas pessoas que ganham sim 2, 3 mil e a pessoa tá numa paz, ela vai passear num parque que é gratuito, ela sabe viver a vida com aquilo que ela Com aquilo que ela tem, ganha. Mas, né? mas, mas eu, um pouco atrás, eu falei isso para você. Uma coisa é você ter uma vida simples, que você está habituado, e outra coisa é você sair de uma vida sofisticada por uma vida simples. Tem uma questão emocional pesada aí. Uhum, Você sim. não sabe como lidar com isso. Você não sabe. Você fala, mas eu não vou sair porque. Olha só, eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro. Um cara que tem 3.000 reais, ele sai sem dinheiro e faz exatamente o que você falou. E vai para parque, vai para outro lugar, vai para E é lugar feliz. aberto. O cara consegue se divertir sem nada. E esse cara, Aliás, não, mas eu só sei me divertir com dinheiro. O cara eu ia falar isso agora. não consegue se divertir mais sem Aliás, nada. esse é um assunto ótimo, hein, Joel? Porque realmente, assim, eu acho que um dos grandes pontos aí da ansiedade, da infelicidade, é as pessoas estarem colocando as suas fichas em ilusões, né? E aí a ilusão do dinheiro, a ilusão do reconhecimento, de rede social e por aí vai. Mas é um outro assunto que dá um caldo também, dá o que Dá, falar, né? dá sim. Joel, super obrigada pelo papo, né? Como sempre, muito enriquecedor. Te agradeço. E é isso, fica o convite, né? Acompanha aí, nós falamos aqui de tantos insights de outros vídeos. A gente vai deixar o link aí falando sobre o ego e a vaidade, que eu acho que foi um dos pontos que pegou, né? Que a gente mais ressaltou também aqui. E é isso, tá bom? Eu que agradeço pelo convite.